Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor. Queria deixar uma mensagem de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 44 ao 51, que fala da parábola de dois servos. Capítulo 24, conhecemos e sabemos que é Cristo pré-anunciando a sua vinda e falando sobre os sinais que aconteceria ou que estão acontecendo. Quando chega no versículo 32 ao 43, Cristo ele faz uma exortação à vigilância, para que sejamos prudentes, sejamos vigilantes e sejamos atentos aos sinais que prenunciaria ou anunciaria a sua vinda para buscar o seu povo. E quando chegamos no versículo 44, Cristo ele nos conta uma parábola de um servo prudente e um mau servo, ou um servo negligente, ou podemos chamar de um servo nécio. Por que não? Ele diz que quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Aí ele vai dizer: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ou seja, o seu Senhor lhe sai, mas ele dá uma ordem aos seus servos, mas ele não diz o dia que vem, ele não diz a hora que irá chegar, mas a ordem foi dada para os seus servos. Às vezes vai dizer que bem-aventurados, afortunados, mais que felizes, abençoados, são aqueles servos que, quando o seu Senhor voltar, achá-lo trabalhando, achá-lo fazendo aquilo que foi mandado para ele fazer. Aqui é muito interessante, porque o seu Senhor ele não diz o dia, ele não diz a hora que irá chegar, ele não diz o momento. Mas o servo prudente, ele está trabalhando porque ele sabe que, tardando ou não, o seu Senhor vai voltar. Ele sabe que, tardando ou não, o seu Senhor irá voltar. Então, para que ele não perca o seu trabalho, não perca aquilo que foi lhe dado, ele fica trabalhando, ele fica em vigilância, fazendo aquilo que foi lhe dito para fazer. E aqui eu chamo a atenção para nós, porque no capítulo 24, Jesus
ele vai dizer que, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cristo, ele nos deu uma ordem. Ele veio, morreu por nós, derramou a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ele nos santificou, ele nos purificou. Ele ressuscitou e foi ao Pai. Mas ele disse que voltaria para nos buscar. Estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa que causa em nós uma alegria, um ânimo, causa em nós uma força, uma esperança. Porque o que nos motiva a continuarmos a trajetória da vida cristã é a esperança de um dia escutar o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que nos deu a vida, é escutar da sua boca dizendo: vinde bendito do meu Pai para o repouso eterno. A nossa esperança é escutar a trombeta de Deus tocar, é poder cear com Cristo na eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa esperança não tem que estar firmada em coisas visíveis, porque se estiver firmada em coisas visíveis, isso não é esperança. Mas a nossa esperança está firmada em Deus, está firmada em Cristo, nas coisas invisíveis, porque são eternas. As coisas visíveis são temporais. É por isso que o apóstolo Paulo a Filipenses vai dizer que, olhando para o autor e consumador da vossa fé, olhando para Cristo, porque Ele é a nossa viva esperança, Ele é a nossa alegria, que possamos ser o servo prudente, que mesmo não sabendo o dia nem a hora que Cristo venha, mas que venhamos praticar aquilo que Ele deixou escrito, aquilo que Ele ordenou para praticarmos, para fazermos, que possamos andar na vontade de Deus, andar na vontade daquilo que Ele nos preparou, porque quando Ele vier, seremos ou estamos sendo bem-aventurados. Aí ele vai falar do segundo servo. Ele vai dizer que o servo mau, que dizendo em seu coração: o meu Senhor tarda a vir. Aí começa a espancar os seus servos, começa a beber com os ébrios. Então virá o seu Senhor, no momento que ele nem espera, na hora que ele menos espera, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Percebe-se que o primeiro prudente, ele não sabe também a hora e nem o dia, mas ele continua trabalhando. O segundo servo mau, ele diz no seu coração: tarda-se o meu Senhor a chegar. Aí ele começa a se embriagar, ele começa a bater nos conservos, ele começa a fazer coisas horríveis, mas no dia e na hora que ele menos imagina, o seu Senhor chega. E quando o seu Senhor chega, dará a sua sentença. É como as 10 virgens, as prudentes e as nécias, todas dormem, mas as prudentes, ela tem a ciência, ela tem entendimento que o seu Senhor pode até estar tardando, mas ele virá. Então ela guarda a sua lamparina de azeite e ela guarda a sua reserva com muita segurança, mesmo dormindo, mas ela guarda. A nécia em seu coração diz: o Senhor tarda, então ela gasta o seu azeite. E quando o seu Senhor chega, ela não tem mais azeite. Ela corre para comprar, mas não dá mais tempo. Ela corre para comprar, mas não dá mais tempo.
A porta da graça estará aberta. Ainda é tempo de encher a sua botija de azeite. Ainda é tempo de se tornar o servo prudente. Ainda é tempo de se tornar as virgens prudentes. Então, torne-se as virgens prudentes. Torne-se o servo prudente, porque o seu Senhor chegará no dia e na hora que você menos imagina. E Ele dará a sentença para mim e para você. Que Deus nos abençoe.